Me tira uma dúvida, porque assim, antes da gente abordar a sua passagem como dirigente pelo Flamengo, a sua candidatura, enfim, a não candidatura e tudo mais, como é que foi pra sua família, pela primeira vez, tá? Quando você chegou em casa e falou assim, galera, vou entrar na política do Flamengo, você inicialmente foi... Era o candidato. Era o candidato a presidente do Flamengo. Como é que foi pra sua família assim, vou ser candidato a presidente do Flamengo? Porque, vamos lá, você é um cara de meia idade, tranquilo, com uma família, beleza... E do nada você resolve entrar num lugar que você teria sua cara exposta, mudaria hábitos da família como um todo, porque o cara é presidente do Flamengo, quando o time ganha, beleza, mas quando perde, talvez não possa sair tanto assim de casa. Como é que foi a reação deles quando eles ouviram isso? Minha família sempre me apoiou, né? A gente sempre conversou. Tudo na vida você tem que ver os pontos positivos e os pontos negativos, o que pode dar certo, o que pode dar errado, os riscos de tudo que você está fazendo. A gente deu uma mapeada nesses riscos, diz, olha, pode dar problema? Pode dar problema. Não só minha família, mas meus amigos. Você tá maluco entrar naquilo? Eu falei, cara, tá quebrado. Eu falei, não, tá quebrado, é verdade, mas uma empresa, né, em que você tem 40 milhões de consumidores que não mudam de produto, não tem como dar errado. É só botar uma gestão mais ou menos que a gente consegue endireitar. Isso era uma coisa que me afligia muito. Cara, eu não conseguia dormir, meu fim de semana era uma merda. Porra, eu ficava louco. E a gente falou com algumas pessoas e todo mundo reclamava. E a gente falou, cara, ou a gente vai lá para dentro e resolve aquilo, ou vamos parar de torcer, parar de sofrer, porque esse é um pesadelo eterno, esse negócio do Flamengo tá perdendo e não paga e não sei o quê, cara, não é possível. Então foi isso, a família sempre me apoiou e eu comecei numa função pior do que presidente, que é VP de futebol, JP. Isso é pior do que presidente, eu garanto a todos vocês. Por quê? Então, primeiro porque aquela situação que a gente tinha, né, que o Flamengo devia só a duas pessoas, a Deus e ao mundo, devia jogadores, salários, luvas, treinadores, ex-treinadores, ex-treinadores. O CT não existia, né? Era uma coisa horrorosa. E você teve que começar a trabalhar naquela situação, né? Jogadores caros, tivemos que devolver o Wagner Love na época, porque não tinha dinheiro para pagar. Tivemos que tomar decisões duras, mas decisões que eram importantes, senão você não conseguia virar aquilo. E você, como VP de futebol, é um cara muito inteligente na quarta-feira e um idiota no domingo, dependendo do resultado do jogo, né? E foi um ano muito duro, mas que a gente conseguiu finalizá-lo muito bem, que foi a conquista da Copa do Brasil, que era um título totalmente inesperado, ninguém acreditava naquilo. E a gente conseguiu, graças à competência lá da comissão técnica, do empenho dos jogadores. Então, assim... VP de futebol é muito pior do que presidente, vocês podem acreditar nisso. Mas nisso, vamos por partes, você me deu uma resposta muito completa e me abriu aqui várias portas para perguntar. A primeira, vamos falar um pouquinho do caso Wagner Love, tá? Porque você falou que vocês fizeram movimentos importantes, mas eu acredito que eram movimentos na época impopulares. O quanto foi impopular? E beleza, hoje se pagou. Tinha um pouco de engenheiro de obra pronta, falar, vocês acertaram, beleza. Mas assim, rolou alguma hesitação na época de... Pô, talvez não, vamos tentar compor de outra forma. E também uma outra pergunta que eu acho importante, e aí não me leve pelo lado pejorativo, mas assim, falar de fora é mais fácil do que ser VP, porque todo mundo fala, faz isso, faz aquilo. Mas na hora de tomar a decisão, por exemplo, mandar o Wagner Love embora, que é impopular, que é difícil, é mais fácil falar de fora do que ser o cara que fala, não, vamos fazer? Não, é sempre mais fácil falar de fora, principalmente depois que a coisa aconteceu, né? Porque você diz, não devia ter feito assim, você devia ter feito de outra maneira. Né? E eu acho que todo mundo, né, não só os jornalistas, mas as pessoas deveriam fazer um estágiozinho num clube de futebol para entender exatamente o que se passa dentro de um clube de futebol, dentro da estrutura de futebol, os problemas que você tem, as coisas que você não pode passar para fora. Então, assim, inúmeras coisas, JP, que aconteciam, você não pode passar para fora. E eu, quando eu era só torcedor, eu falava, pô, que absurdo, não sei o quê. Depois que eu fui dirigente, eu comecei a entender, falei, pô, tem coisas aqui que a gente não pode falar. E vamos tomar porrada, mas não podemos falar, que são coisas que ficam dentro do vestiário, dentro do seu treinamento. Lá você não pode falar, isso é uma regra que eu aprendi com meu amigo Paulo Pelaipe, quando foi diretor de futebol e me ajudou bastante lá na coisa. Então, o Wagner Love é o seguinte, não tinha dinheiro.
A gente tinha que pagar, acho que 6 milhões de euros para os russos lá e não tinha dinheiro. Aí a gente chegou para ele e falou, olha, pergunta lá se eles não querem você de volta de graça, perdoando a dívida. Ele estava querendo também ter um salário melhor e mais estável, e na Rússia pagava mais, ele mesmo conseguiu resolver tudo lá e foi. Mas assim como ele, tinha o Liedson, depois o Ibson saiu, tinham vários jogadores que a gente não conseguia pagar os salários, que eram altíssimos. Medidas impopulares, sim, mas tinha que ser feita, não tinha jeito. E a torcida, assim, de certa forma, a grande maioria comprou. Óbvio que sempre você não consegue agradar 100%, né? Inclusive, no dia da conquista da Copa do Brasil, que a gente ganhou do Atlético Paranaense, na saída do estádio, eu estava saindo, todo mundo feliz, o cara bate no vidro, tem que mandar esse Carlos Eduardo embora. Falei, meu amigo, vai comemorar primeiro o título da Copa do Brasil, depois você reclama, porra, não enche meu saco. E é assim, você não consegue agradar todo mundo, mas a grande maioria viu que era o caminho, que a gente ia passar um tempo aí patinando, mas depois ia nadar de braçada, né? E foi o que aconteceu. E acabou esse corte? Então calma aí. Antes de eu ir embora, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, deixar o seu like e o seu comentário e, claro, seguir as nossas redes sociais. A gente tá no @ForaDoJogoCast em todas as redes sociais, mas pelo visto, estamos expulsando, então vai, me ajuda aí!